Deixa eu arrumar aqui. Oi, pessoal, só vou colocar um título aqui e esperar a irmã Edna e o irmão Cris entrarem. Já entraram. Já aceitei eles aqui. Eu tenho sempre uma dificuldade de colocar esse título. Olá, boa Oi, noite. Tudo bem? dá pra me ouvir aí? Perfeitamente. Dá? Maravilha. Oi. Chegaram. Hoje fluiu muito bem. Deixa eu só colocar o título aqui rapidinho. A gente já... Os Mensageiros, dia 2. A mensagem já se perdeu aqui, consegui. Deu certo. Oi, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Então a gente está... Tudo bem, graças a Deus, e vocês? João, tudo bem? Tudo certo também, graças a Deus. Prontos para mais um dia de estudo? Prontos. Maravilha. Eu vou, então... a gente está aqui, né, para o segundo dia do estudo do livro Os Mensageiros. Eu vou fazer uma oração bem breve e a gente já entra aí, que tem muita coisa bacana para a gente falar hoje. É maravilhoso, né? Como sempre, né? Maravilhoso. Maravilhoso, ensinamentos maravilhosos, muito profundos, coisas, né, que a gente nem pensa que esse livro traz para a gente refletir. Eu vou fazer uma oração aqui então agora. Meu Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de estarmos em comunhão e nos dirigimos à divindade superior com oração que o nosso Cristo nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, e principalmente de cometê-los, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então eu vou seguir aqui. Não sei se querem falar alguma coisa antes de a gente entrar aí no estudo. Pode ir. Pode ir. Bom, pessoal, então a gente está, né, hoje, no segundo dia, a gente começa aqui no capítulo 14 do livro Os Mensageiros, que se chama Preparativos. Esse capítulo ele é muito interessante porque são os preparativos para essa viagem, né, ao plano terrestre, a crosta terrestre, sobre a qual o livro trata principalmente. E aí esse capítulo começa com o Aniceto avisando, né, o André Luiz ali e o Vicente, de que na manhã seguinte, isso é uma noite, eles estão conversando, de que na manhã seguinte eles três partiriam para as esferas da Terra. E aí o André Luiz, assim, fica super feliz, animado, que vão começar o trabalho. E o Aniceto diz, né, que o André Luiz ele ainda não tinha olhos de ver. E por isso ele não podia auxiliar devidamente, né, as pessoas que estariam ali precisando desse auxílio na esfera ali mais próxima à crosta. E ele diz que vai melhorar isso. E a gente tem uma questão muito interessante aqui de cara, né, que ele pede para que antes da viagem eles passassem, o Vicente e o André Luiz, pela madrugada ali, né, no gabinete do auxílio magnético, né, porque o Aniceto daria, né, o necessário para que eles alcançassem o melhoramento da visão através de alguns procedimentos ali com magnetismo. Uma coisa muito importante, né, para nós termos como lição aqui, é que naquele nível de desmaterialização em que eles estavam, a gente está falando aí de espíritos desencarnados, mas nesse nível de desmaterialização, né, estamos falando de uma colônia espiritual, na hora de receber o tratamento magnético, o Aniceto fala para o André Luiz orar. E que isso, né, ajudaria ali. Então a gente já tira assim, de cara um ensinamento muito interessante, porque às vezes nos centros espíritas, a irmã Edna sabe bem,
o paciente do passe, ele pensa que ele não tem muita parte naquilo, né? E aqui a gente vê que mesmo naquele nível de desmaterialização, a oração para o paciente do magnetismo receber é muito importante para dar certo. Então aí de cara a gente já tem um ensinamento gigantesco. O André Luiz fala, né, que depois do tratamento magnético, ele sentia que a visão e a audição dele estavam mais limpos, mais límpidos. E aí, né, uma coisa interessante que o Aniceto explica para eles ali é que esse caminho entre o nosso lar e a Terra seria cheio de obstáculo espiritual. Eles passariam por muitas questões ali. Então eles começam essa viagem, depois desse tratamento aí com o magnetismo. E a gente tem o capítulo 15, que se chama A Viagem. O André Luiz conta que quando eles se afastam ali, né, do nosso lar, ele fala que surgiu um cenário bem menos belo, né, que ele relatou que ele não conseguia entender, porque ele sentiu que quando eles se afastaram de nosso lar, ele percebeu que a locomoção através da politação ela ficou muito mais difícil. O que era isso? Né? E aí o Aniceto explica para ele que aquela dificuldade de locomoção que eles estavam sentindo, a Aniceto não estava sentindo, mas era muito humilde, né? E aí que eles estavam sentindo, essa dificuldade, ela se dava por causa da proximidade, né, da esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Então, a gente sabe, retomando aqui o contexto, que a gente estava no contexto de Segunda Guerra Mundial, a mente humana estava completamente atordoada, o caos era total. E eles sentem isso de uma forma material quando eles começam a se aproximar da Terra, eles começam a sentir uma resistência na volitação. E aí o Aniceto, né, ao explicar para André Luiz as diferentes esferas, né, de vida, ele diz uma frase muito importante. Ele fala o seguinte, transcrevendo aqui: é da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, ele explica, né, que o André Luiz não consegue entender aquela atmosfera porque ele ainda não, aquilo não seria eficaz para ele. Né? Entender essa complexidade aí dos fluidos mais deletérios da mente humana ainda não seria uma coisa da qual ele tiraria proveito. E depois de andarem bastante, né, eles avistam um dos postos de socorro de Campo de Paz. E aí a gente entra, né, no capítulo 16, que se chama No Posto de Socorro. O André Luiz descreve esse posto como um castelo bem soberbo, assim. Ele faz descrições bem de realeza, assim, fala que tinha muito mármore, ele fica admirado com a paisagem lá dentro, ele fala que, né, eles estavam num contexto ali vibracional ruim, ele estava vendo uma atmosfera ruim, uma paisagem ruim, e quando ele entra nesse castelo, ele fica bastante surpreso, porque lá ele sente uma atmosfera completamente diferente. Ele fala que é muito bela, muito acolhedora, e ele chega a dizer que a natureza dentro do castelo, né, dentro do posto de socorro, tinha uma atmosfera maternal, tinha uma coisa de cuidado. Então o Aniceto é recebido, né, por um casal de amigos, né, que se chamam Alfredo e Ismália, e o Alfredo era o administrador desse posto de socorro. E aí, falando aqui já para deixar claro, esses dois eles vão ser aí um pouco protagonistas dos próximos capítulos. Adentrando, né, o interior daquele lugar, o André Luiz explica que era uma construção, né, nobre. Né? Ele vê ali salões, calçadas grandes, pátios. Ele fala que a mobília ela tinha um jeito de esculturas, coisas como de castelo mesmo. E aí nós temos um relato de André Luiz, que a gente já até comentou aqui nos estudos, que ele olha para as paredes e ele se depara com um quadro. Né? A gente já comentou isso aqui. E olhando, né, aqueles quadros da parede, ele vê, né, a representação ali do martírio de São Diniz. E ele ficou muito intrigado, porque ele lembrou que ele já tinha visto esse quadro quando ele estava na Terra. O que é isso? Né? Ele perguntou assim, não é o quadro de Bonnat? E aí eles começam a conversar sobre aquilo e ele percebe que o quadro que estava ali no posto de socorro era de alguma forma mais bonito. E aí ele comenta com o Alfredo, né, que ele sabia que esse quadro estava no Panteão de Paris. E o Alfredo começa a explicar para ele, né, que na verdade essa obra foi idealizada e executada por um nobre artista cristão, numa cidade espiritual, né, muito ligada à França no final do século XIX. E ele explica, né, que o Léon Bonnat visitou essa colônia em um desdobramento aí de sonho e que ele voltou muito inspirado e ele não sossegou enquanto ele fez, né, essa pintura. E aí ele ainda fala, né, que aquela cópia que estava no posto de socorro, ela não chegava aos pés da cópia que estava nessa cidade espiritual da França, que a cópia que estava na cidade espiritual da França era muito mais bonita, muito mais viva.
na colônia francesa. E aí a gente passa aqui, né, e eles vão jantar, eles são convidados ali por Ismalha e por Alfredo, e aí eles entram no capítulo 17, que se chama O Romance de Alfredo. E aí eles começam a conversar, né, começa a conversar, vai, conversa bem, a Ismalha se retira, e o André Luiz, né, sempre curioso, já queria saber o que era aquela relação ali. Ele fala assim, ainda bem, né, pro Alfredo, ainda bem que você tem uma companheira aqui, né, curioso, querendo saber qual era a estrutura daquela relação, né, porque essa tarefa é muito difícil. E aí a gente vê aqui no livro que o Alfredo e o Aniceto, eles trocam um olhar, né, porque o Aniceto já conhecia a história de Alfredo. E aí ele fala assim, né, que essa felicidade que eles estavam vendo ali, ela não tinha um caráter definitivo, porque Ismalha já era a bondade celeste, enquanto ele ainda era a realidade humana. E ele explica, né, que enquanto eles estavam encarnados, a Ismalha, sempre muito doce, né, uma boa esposa, ela começou a ser perseguida por um sócio do Alfredo enquanto eles estavam encarnados. Que esse sócio, ele ficou assim, obcecado por Ismalha, ele queria que ela cedesse, né, os interesses menos nobres dele, ela não cedeu, e aí ele começou a armar muitas situações, né, começou ali a perseguir ela, e isso perdurou por muitos anos. E que, quando ele viu realmente que ela não ia ceder, o livro conta pra gente que ele contratou um ladrão. Esse ladrão ficou escondido ali, né, na casa deles, para quando Alfredo chegasse, armasse uma atmosfera ali que estava havendo uma traição. O Alfredo chega em casa, aquilo que a gente já imagina, fica com muita raiva, sai dando tiro atrás desse cara, que seria o suposto amante de Ismalha, não encontra esse cara, volta para casa, e aí ele, né, despenca muitos impropérios ali, muitas calúnias sobre ela. E o que ele faz? Ele se separa dela, ele manda ela de volta para a fazenda do pai dela, e ele vai para a Europa e deixa os filhos com uma governanta. 2 anos se passa, depois de que ele estava na Europa, ele recebe a notícia de que Ismalha, naquele sofrimento tão acerbo longe dos filhos, ela tinha desencarnado pela tuberculose. E aí a gente vê, né, que a gente tem aí muitas mulheres cristãs que nessa dor de um companheiro muito ruim desencarnaram pela tuberculose. Eu lembrei de Abigail, Paulo Estevam, que, né, naquela dor toda desencarnou pela tuberculose. E aí ele volta para o Rio de Janeiro, e o que acontece? Os anos se passam, e o criminoso, aquele sócio dele ali que era obcecado por Ismalha, na ânsia da morte, ele chama Alfredo e confessa o crime. Fala que ela era honesta, que foi ele que tinha feito tudo aquilo, e que ele não queria morrer sem o perdão. O Alfredo não consegue perdoar, e ele fala que ele começa assim, a ter uma loucura mental que era irremediável, que é a culpa, né? A gente tem aí na bibliografia espírita como a culpa afeta, né, a nossa atitude mental. E aí, né, por causa desse processo todo, óbvio que depois do desencarne de Alfredo, eles foram separados. Ela já estava numa esfera elevada e ele ainda estava ali. E ele conta que ela já habitava, né, nos planos superiores, mas que ela visitava ele mensalmente ali no posto de socorro. E aí esse capítulo termina com um conselho assim maravilhoso de Alfredo que merece transcrição aqui. Ele fala assim: conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então, esse livro ele é muito bem amarrado, porque a gente vê que antes, né, do início desse capítulo, lá no capítulo 14, o que a gente entende? Que André Luiz precisava ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, recebe passes ali magnéticos para aumentar essa percepção. E aí a gente tem aqui, né, no capítulo 17, a história de uma pessoa que não teve olhos de ver, não teve ouvidos de ouvir e que caiu drasticamente, perdendo o amor da vida dele. Separados aí por leis, né, divinas que não podem ser derrogadas. E a gente entra no capítulo 18, que se chama Informações, Esclarecimentos, né? E aí a Ismalha volta para a mesa, eles param de falar, né? E o Aniceto pergunta, né, o que o Alfredo acharia deles continuarem a viagem naquela noite. O Alfredo explica, né, que por conta desse contexto da mentalidade humana encarnada da Segunda Guerra Mundial, ele achava melhor que eles pernoitassem, né, e seguissem depois. Não pelo Aniceto, mais uma vez, mas pelo André Luiz e pelo Vicente, que ainda não tinham o arcabouço espiritual necessário para esse tipo de coisa. E aí ele diz que naquele contexto de guerra, quem não estava guerreando com armas
Deu uma travadinha aqui. Mas estamos ouvindo. Tá bem, Tá ouvindo? tá ótimo. Voltou um pouquinho aqui. Já acho que voltou, melhorou agora. Ele diz que naquele contexto de guerra, quem não estava guerreando, né, com armas, estava guerreando com ideias. O Alfredo comenta, né, que as colônias espirituais na Europa elas estavam sofrendo muito. E o Alfredo explicou que muitos desencarnados da Europa estavam sendo transferidos para receber auxílio nas colônias americanas ali no nosso continente. E aí o Aniceto traz uma lição política muito importante que também merece transcrição. Ele fala assim: em vão voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas. E olha que interessante isso que ele diz. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção de orgulho político. Então, no final das contas, assim como nós não podemos não lutar contra o mal, mas a gente precisa ter uma conduta cristã ativa, os países também precisam, né, ter uma conduta de paz ativa. A neutralidade não funciona em nada. O André Luiz fala ali que ele acha, né, muito angustiosa, né, aquela destruição toda que está acontecendo pela guerra. E aí a gente recebe desse livro um exemplo muito lindo, mas muito, muito, muito lindo. O Alfredo explica que, por outro lado, né, nesses tempos, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz, a estrela brilha mais forte, né, nas noites sem luz. E aí ele traz um exemplo maravilhoso. Ele conta que, né, eles estavam indo com certa frequência para a Europa, para as atmosferas europeias. E que eles foram a uma cidade, né, chamada Bristol, na Inglaterra, e que estava numa noite de bombardeio. Estava tendo bombardeio ali, mas que naquela atmosfera negra eles encontraram um ponto de luz muito brilhante, muito forte. E aí todos aqueles amigos espirituais ali reunidos, o que é isso? O que é esse ponto de luz tão brilhante? E aí eles falam que eles decidem descer, né, até a crosta para ver o que era aquele ponto de luz, porque reluzia muito, os raios de luz chegavam até eles. E ele fala que eles encontram, naquele bombardeio, pessoas, né, dentro de uma igreja, né, dentro da igreja dava para ouvir o bombardeio caindo lá fora. Ele conta que dentro, né, da percepção humana, a igreja estava muito escura, mas que na percepção espiritual ela estava muito, mas muito clara. E aí ele fala que naquele bombardeio, naquele caos, tinha irmãos ali cristãos que estavam louvando a Deus lá dentro. E aí ele traz essa lição maravilhosa, né, como os primeiros cristãos, em todo aquele martírio ali pelos quais eles passaram, esses cristãos ali na Europa estavam reunidos, esperando a morte, mas louvando a Deus. Lindo demais essa parte, linda demais. E aí o Alfredo termina esse capítulo 18 dizendo assim: às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E a gente termina o capítulo 18. Vocês querem falar alguma coisa? Tô emocionada, né? É muito emocionante. Esse capítulo 18, muito. Esse livro só emociona a gente, né? E também nos mostra, né, o quanto a gente desperdiça desse conhecimento magnético, né? Porque nele todo, né, não só nele, mas no livro do Nosso Lar também. Né? Então, e é isso que a gente vai falar nos próximos capítulos. Você quer falar alguma coisa, Edna? Antes Não, tá ótimo, lindo. Pode ir, então? Então vamos lá. Capítulo 19, o sopro. Por causa da iminente tempestade, né, que eles estão ali esperando, né, eles avisam que vai ter uma tempestade, né, mental, né, muito forte provinda da Terra, por causa né, da psicosfera muito carregada e tensa que está vindo, né, diretamente afetá-los, né, e aí eles preferem ficar por mais algumas horas antes de partir. E aí o André fica muito surpreso, né, porque o Alfredo convence eles a ficarem, né? E aí ele fala assim, olha, fica surpreso porque ele oferece o carro dele. Ele fala, olha, vocês podem ir no meu carro com o meu motorista para chegar até onde der, economizando muito tempo. E aí o André, né, eu fico imaginando a cara do André sempre. O André não conseguiu esconder a admiração, né, por ter esse tipo de transporte lá. E aí mais tarde também o André fica sabendo que esse sistema de transporte nas zonas mais próximas da superfície da Terra, né, são baseados nas transcendentes propriedades do eletromagnetismo, ou seja, é uma tecnologia que é muito aproveitada
né, e a gente não domina muito bem. E são muito mais comuns do que poderíamos pensar. E aí, enquanto espera, o Alfredo convida, né, o Vicente e André, que estão lá, né, para trabalhar em colaboração com técnicos do sopro. E aí, mais uma vez, a cara de admiração do André, que eu fico imaginando realmente a cara do André. Tipo assim, eu fico, uau, mas como assim sopro? André novamente se pergunta sobre que tipo de serviço era aquele. E Alfredo vê a cara do André e explica, né, que mesmo na Terra, o sopro de cura é um presente divino dado ao ser humano. Se os encarnados pudessem entender toda a extensão dessa técnica, poderiam criar processos soproterapêuticos surpreendentes na Terra. Pois assim como os passes magnéticos, a soproterapia curativa também pode ser usada pela maioria dos humanos. Nossos técnicos soproterapêuticos praticaram por muito tempo e adquiriram experiência por excelência. Porém, com muita dedicação, abnegação e prática, pois para fazer este tipo de trabalho eles devem preservar a pureza das suas palavras e as purezas das suas ações. Para trabalhadores que conseguirem se tornarem técnicos do sopro na Terra, eles devem, e olha, o Alfredo dá uma dica ainda para a gente, para trabalhadores que conseguirem se tornarem técnicos de sopro na Terra, eles devem ter um estômago saudável, uma boca livre do mal, acostumar-se a dizer coisas boas tendo consciência das palavras que fala e uma mente íntegra para ajudar. Essa técnica traz saúde, conforto, vida e pode ser transmitida tanto na superfície da Terra quanto aqui. E aí ele encerra o capítulo, citando até, o João pode comentar por essa parte, porque é uma parte sagrada, que ele fala, o Criador soprou na forma criada, comunicando o fôlego da vida. E esse capítulo é bem curto, porque eles estão indo trabalhar, mas essa parte é tão bonita, né? Porque é pura vibração, é puro eletromagnetismo. A gente não, como a gente falou, a gente não detém, né, ainda o poder, né, do magnetismo, né, e as suas várias formas, inclusive o eletromagnetismo. E essa parte é muito bonita. Querem falar alguma coisa? João, essa parte é sua, né? O Criador soprou a forma criada, comunicando o fôlego da vida. Eu vou comentar depois. Então tá bom. Quer falar alguma coisa, Edna? Não, tá ótimo. Então vamos Tô lá. adorando. Capítulo 20, Defesas contra o Mal. Então ali convencidos, né, e aceitando o convite para trabalhar, e aí eles saem do local onde eles estão e vão para outro local, né, e para cooperar, né, com o trabalho. E a André e Vicente se deparam, né, do lado de fora dessa edificação, a qual o João descreveu muito bem, que na verdade, né, o André até conta que são grandes muralhas, né, com grandes, como se fossem castelos medievais, com torres de fortificações enormes e também uma bandeira branca. Ele percebe bem o centro, né, a bandeira branca tremulando ao vento. E ele repara também um maquinário instalado ao longo dos muros, né, aqueles imensos muros, que ele faz uma analogia como réplicas de pequenos canhões na Terra. Vendo a admiração de ambos, né, o Alfredo vai falando, deixa eu auxiliar e contar o que é. E aí o Alfredo explica com toda a paciência, né, que toda essa fortificação ao redor é necessário porque os espíritos, né, que ali o cercam, naquela zona, não são muito atrasados e muito agressivos. Embora a bandeira branca seja de concórdia e harmonia, o Campo da Paz, que é esse local onde eles estão, né, um pouco mais abaixo, né, do nosso lar, Campo da Paz, apesar, né, do Campo da Paz seja um lugar de concórdia e harmonia, seja um ponto de socorro redentor para ajudá-los, eles ignoram completamente a ajuda e sempre querem nos atacar. Nas zonas próximas às mentes da Terra, espíritos densos criam cooperativas contra o nosso trabalho, sistemas econômicos de natureza feudal, baixa exploração das forças da natureza e difusão de mentiras, um terrível desequilíbrio das aberrações da mente. Em todos os lugares, o fracasso espiritual é sempre o mesmo, para Deus, embora varie as suas intensidades e formas. Não temos balas de aço, aí ele vai explicar, né, para
acalmar um pouco, André. Não temos balas de aço, essas armas são projéteis elétricos, que só assustam. Nunca atacamos ninguém. Nossa tarefa aqui é resgate, e não extermínio. Elas podem dar a impressão de morte, agindo sobre os corpos densos. E aí o André também fica muito impressionado. Como assim, né? Impressão de morte, mas os caras já estão mortos. E aí ele vai e explica, né? Embora seus perispíritos se tornem muito mais densos nessa esfera, o perispírito modificado pode auto-reparar-se todos os dias através da matéria mental usada para criá-lo. Na Terra, a morte física também é puramente uma impressão. Morte é apenas um fenômeno invisível. Aí, para exemplificar o que realmente aquilo significava, Alfredo explica, contando, dizendo um conto hindu que é muito interessante. Eu vou resumir aqui para não estender muito, porque é muito interessante. Um guru uma vez se depara com uma serpente, uma víbora, né? E a víbora vai e ataca ele, e aí com aquela paz de guru, né, ele vira todo sereno para a víbora e fala: minha irmã, a lei divina diz que não devemos matar ninguém. Então, lhe aconselho a não picar ninguém. Mas essa lei divina não a impede de assustar as pessoas más. Muito legal. Esse capítulo é muito interessante. E é lógico que tem muito mais detalhes, né? O que a gente está fazendo aqui é apenas um estudo mesmo dos ensinamentos. Fica o convite para as pessoas lerem mesmo os livros. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente ir para o próximo capítulo? Ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Próximo capítulo 21, Espíritos Dementados. E aí, prosseguindo, né, na direção onde eles estavam indo, o André fica impressionado com o entorno né, de construções gigantescas. Ele fica realmente admirado com aquilo tudo, que são prédios e prédios gigantes. E André descreve que nesse local onde eles chegaram, tinha centenas de espíritos, que é um alojamento. Tinha centenas de espíritos ali juntos, né? E aí ele percebe que esses espíritos que estavam ali, com olhares distantes, uma expressão muito carrancuda, né? E o André faz até uma alusão, assim, que parecia uma reunião de lunáticos num enorme asilo. E o André vê ali, né? Fica trocando olhares com o Alfredo, enquanto o Alfredo está dando algumas ordens ali para os técnicos de soproterapia que se deslocam para outro prédio. E aí o Alfredo vê, né, a indignação ali, as perguntas, né, na mente do André, e explica que aqueles espíritos ali são espíritos desequilibrados mentalmente, mas não necessariamente maus. Caminhando ali pelo local, né, e aí o Alfredo percebe, né, e quer dar alguns exemplos. Então ele vai andando e alguns espíritos vão interrompendo ele. E aí, nesse caminho, um espírito, que é o senhor Malaquias, pergunta ao Alfredo sobre suas terras, sobre seus escravos, né? E aí, logo após, vem um homem, mais ou menos de meia idade. Os nomes são muito interessantes, né? Aristarco. O Aristarco indaga sobre seu caso, que ele soube que o Visconde de Caiuru estava contra ele. Perguntou se ele tinha pedido a requisição, né, se ele tinha levado a requisição dele ao imperador do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o Visconde de Caiuru é um personagem na figura política do nosso Brasil, né? Foi um jurista econômico, né, político, considerado como o criador do liberalismo econômico no Brasil. E ele mexeu com muita gente, né, principalmente com gente que tinha posse. E por isso a indignação, né, do Aristarco. Mais adiante, uma mulher também para o Alfredo, perguntando, né, sobre quanto tempo que ela ia ficar ali, que ela já não podia mais ficar tanto tempo ali, porque o seu marido era inimigo da sua família, enfim. Alfredo vai e explica para o André que ele só parou para conversar com aqueles espíritos ali, para escutá-los e também para dar ao André e ao Vicente uma ideia do trabalho realizado ali. No entretanto, Alfredo respondeu a todos com palavras edificantes, respeitando a condição de cada um, sem discordar das suas exigências, sem confrontá-los, uma vez que ainda não sabiam que estavam mortos. Cara, esse ponto é muito interessante, porque a gente está falando, são espíritos igual a que ele falou do Visconde de Caiuru. Isso é no final do século XVIII, a gente está falando ali, o livro foi, né, psicografado
né, nos anos 40, mas André chegou ali no final dos anos 30. Então, se a gente fazer um cálculo rápido, são 53 anos que os espíritos estão ali e nem sabem que morreram, né? Então, eles estão ali naquela condição ainda para a gente ver como que a nossa mente é poderosa, né? Como a gente tem que aprender a usar essa ferramenta. E aí Alfredo explica sobre aquele senhor, que é o Malaquias I, que ele reclamava sobre as suas terras, mas na verdade ele era um tirano que massacrava todos à sua volta. E já o Aristarco queria enganar os seus primos, né? E a mulher que tentou, e a mulher que o parou por último ali, tentou envenenar o marido, ou seja, ela não estava, né? Enfim. E aí eles também pensam, e aí o Alfredo fala para o André que eles também pensam que podem esconder as mentes criminosas aqui, ou seja, eles acham que além deles não saberem que estão mortos, eles acham que ninguém sabe o que eles fizeram. Então, e aí ele fala que na Terra eles aparentariam ser normais, mas aqui são verdadeiros espíritos vazios. Eles foram trazidos para cá nas piores condições. Acordaram de um longo sono profundo e de inconsciência e estão recuperando memórias aos poucos, até que possam ser enviados para as instituições magnéticas do campo da paz para receber ajuda especializada e instrução necessária. Mais uma vez, instituições magnéticas. Então, para a gente ver o quanto é importante a gente entender que somos, né, que a gente interage com o campo, a nossa mente é magnética, tudo que a gente faz é magnetismo. Né? E aí, vocês querem falar alguma coisa antes do próximo capítulo? Tá ótimo. Porque aí eles saem daquele local onde eles estão e vão para outro, né, que aí é o capítulo 22, os que dormem. André descreve que muitos trabalhadores ali caminhavam, né, em silêncio e por pavilhões que estendiam por uma área de mais de 1,5 km pelos seus cálculos. Ele mediu mais ou menos, né, que só aquele pavilhão onde ele estava media mais de 1,5 km, para a gente ver o tamanho da edificação. A escuridão, aí ele vai percebendo que a escuridão vai aumentando, dando a impressão de estar em um grande cemitério. E um dos trabalhadores, ele percebe também que um dos trabalhadores havia dado ao Alfredo um pequeno sinalizador luminoso, um pequeno aparelho, como se fosse uma lanterna aqui, para designar ordens de serviço. Cada sinal feito com o aparelho era uma operação diferente. Alfredo explica que há cerca de 2.000 espíritos ali dormindo profundamente. André fica estarrecido de novo, a cara do André. Eu fiquei só imaginando realmente a cara de espanto dele, porque realmente não é uma coisa muito cabível na nossa mente. André fica estarrecido com o que vê e se surpreende por estar abarrotado de muitas fileiras de camas baixas ao longo de todo o local. André fica impressionado com o terror extremo e o desespero doloroso da morte que estava estampado nos corpos ali, e nos olhos, ele relata que os olhos e o rosto coberto como se fossem cadáveres mesmo, aquela palidez cadavélica, e ele compara assim que como verdadeiras múmias, né? Alfredo explica que não podem atender todos, porque o campo da paz estava à espera de trabalhadores com habilidades necessárias àquele serviço específico, e não poderiam atender mais do que 5 pacientes ao mesmo tempo. E de 1.980 pacientes ali abrigados, somente 400 poderiam ser acordados para receber tratamento intensivo e os outros demais poderiam receber somente nutrição, medicação densa, uma vez por dia. André ficou muito emocionado com aquela cena. Ele relata a extrema rigidez dos corpos, né, porque ele chega até a examinar um deles, né, mede que vê a pulsação, vê que eles estão ali, né, pulsando, mas ao mesmo tempo muito rígido, né, ele percebe muita rigidez dos corpos e os membros com uma imobilidade cataléptica. Aniceto vê o espanto de André e diz que este sono é verdadeiramente a imagem da morte, após a morte. São espíritos que nunca se entregaram ao bem, sem contato com a fé, com indiferença às tarefas da religião, ou acreditaram que a morte é o fim de tudo. Acreditar na vida eterna, mesmo não sendo um cristão, pode manter um movimento espiritual dentro de si. Assim, pelo menos, podem chegar às esferas extraterrestres em um estado animado, com locomoção e senso de julgamento, e não dormindo como estes.
dormem após a morte porque foram magnetizados mentalmente pelo próprio conceito mental negativista. No entanto, chegará o dia em que eles irão acordar para pagar os seus débitos. André relata que os trabalhadores permaneceram o tempo todo em silêncio, dando pequenas porções de comida líquida aos que, para uns, outros receberam medicação oral, água magnetizada, passes magnéticos e, logicamente, soproterapia curativa. E todos receberam, né, o que cada um precisava. E assim a gente encerra esse capítulo 22 para a gente continuar vendo o quão é importante, né, o magnetismo e todas essas belezas que a gente pode fazer com essa tecnologia. Perfeito. Quer falar alguma coisa, João? A gente pode continuar? Gente, agora nós vamos para o capítulo 23, que é a continuidade. Eles estão todos ali ajudando, né? Nosso Alfredo, ele é o diretor, né, com a Ismaila, que toma conta responsável. E, a um dado momento, o nosso irmão Aniceto, que levou o André Luiz e o Vicente para visitar esse ambiente, pediu autorização ao Alfredo para levar mais, aproximar mais daqueles que estão dormindo como múmias. Né? Ele caracteriza como múmias, porque eles estão aparentemente num sono maravilhoso, mas é um sono realmente de pesadelo, um sono ruim, porque aquelas pessoas que vivem tranquilas, intranquilas, elas só podem ter pesadelos. E eles têm ali, dentro daquela memória, experiências terríveis, ruins, dolorosas, péssimas, tristes. E quando olham, vê realmente aquelas fisionomias cadavéricas, sofridas, e estão como num estado de torpor, que foram magnetizados, e aí eles foram visitar. E o objetivo da Aniceto, justamente, era fazer com que os dois, como fizeram um tratamento magnético no gabinete do auxílio, né, para ampliar a percepção, né, ampliar mais a sensibilidade. Então, ele disse, olha, você vai se concentrar com um paciente, disse ao André Luiz, e ao Vicente também você vai se concentrar para ajudar a esses pacientes. E aí diz, olha, vocês, a técnica é o seguinte, vocês vão exercitar, quanto mais se afastarem do ambiente externo mentalmente, quanto mais você não fixar o ambiente externo, melhor. Você vai fixar na mente do paciente, você vai entrar em sintonia, entrar em canalização, fazer com que a sua percepção ela possa entrar em compatibilidade com a percepção do paciente. E assim foi feito. Ele começou a ver uma sombra cinzenta. Quanto mais ele se afastava do ambiente externo, mais ele via aquela sombra cinzenta. Não é? E aí entrou em contato plenamente com a memória dessa paciente. Era uma senhora, tá certo, que viveu há um tempo atrás, há um século atrás. O nome dela era Ana. E apresentou-se todo o quadro. Eu me lembrei de Chico Xavier, que tem uma mediunidade, né, de psicometria, e realmente ele averigua, ele vê realmente tudo que tem, né, ele via e continua vendo, porque quem desenvolve esse campo da percepção tem a condição de averiguar tudo que tem na memória do outro, né, até mesmo descobrir. Então, eu identifiquei a questão da psicometria de Chico Xavier. E ele adentrou, né? E ele ficou assim muito assustado, porque a cena era horrível. Ela era casada com um senhor embriagado, ele estava embriagado nesse momento, e ela estava espancando ele com ódio terrível, porque ele havia traído com uma mulher, uma amante, e ela estava com ciúme e queria matar. Ela dizia que Deus não existia, e espancando, ele pedia perdão, dizia, ela me deu uma oportunidade, eu não quero mais ser assim, me ajude. E ela estava assim, obcecada, né? Estava transtornada e queria realmente acabar com a vida dele. E terminou ele vindo ao óbito, desencarnou com uma pancada muito forte, foi horrível a cena. Ela colocou o cadáver até a zona ferroviária, colocou ele nos trilhos, né, o corpo, e quando voltou, meus irmãos, ela estava completamente louca. E o que foi que verificou o André Luiz? Ele verificou que ali era como se fosse um disco arranhado, um transtorno obsessivo-compulsivo. Ela, ali naquela memória,
ela revia séculos e séculos, não é somente naquele momento. Há muitos anos, há séculos atrás, ela começava a repetir aquela cena na sua memória até ficar naquele estado que ela estava, de estado de múmia psíquica, podemos dizer assim, né? Nessa anestesia, porque era um quadro terrível, e esse objetivo de fazer essa cuidado psíquica, esse objetivo de fazer essa percepção, ele ajudar, era emitir amor para ela. Nesse momento em que ele estava olhando, ele desenvolveu um sentimento de amor, de empatia, que poderia ser um ente querido dele, que poderia ser alguém que realmente da família, que estivesse naquela condição e que ele estava ali para ajudar. E isso é que faz a diferença nesse capítulo. Porque o objetivo é você, na hora que você escuta um paciente numa casa espírita, na hora que você escuta uma pessoa que vai para desabafar no atendimento fraterno, por exemplo, você vai ouvir problemas terríveis e você tem que estar no estado de equilíbrio psíquico, até mesmo para ter essa empatia e você se colocar como um ser que está ali compreendendo o processo, por que aquela pessoa chegou até aquilo, né, aquele problema terrível, e ajudar aquela criatura a ela sair daquele ambiente, né, que elas se encontravam. Então, esse processo aqui, eu achei muito importante nesse capítulo, porque nos ensina, tá certo, que todos nós armazenamos na nossa memória traumas do passado, que devemos ter muito cuidado. Quem é que não armazenou, por exemplo, experiências do seu casamento, né? Primeiro dia do casamento, tá certo? O primeiro dia dos seus filhos, né? Quem nasceu dos filhos, quem teve seus filhos, o primeiro dia de um aborrecimento, a primeira vez de um aborrecimento com alguém. Então, você fica armazenando não só as experiências negativas, como também as positivas, mas devemos ter cuidado, porque essas experiências elas repercutem há muito e muito tempo, né? Observemos que esse tempo, observe que isso foi no momento em que ela estava encarnada, e há quanto tempo, fala no livro, né, nesse capítulo, que séculos que ela vinha com esse processo de trauma psíquico, de descompensação psíquica, ali havendo até uma situação de agravamento, né, de transtorno de personalidade ali, não só orgânico, mas também espiritual, porque o perispírito ali fica impregnado, isso a gente tem que ir depois estudando, né? Então, o mal, eu me lembro que Paulo de Tarso fala o seguinte, né, que a gente sabe quando é que começa o mal, mas a gente não sabe quando o mal pode terminar. Não é isso? Então, nós temos que ter esse cuidado, temos critérios, temos zelo por tudo que nós estamos passando, principalmente nessas esferas de sentimento, de afeto, porque é a área que mais nós sofremos, são decepções que nós temos e que nós devemos sempre interagir com as pessoas esperando não só o melhor, mas o que ela pode dar, não é? Temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos colocar ninguém no pedestal, né? Fulano, eu espero isso dele, eu estou me relacionando com essa pessoa, mas é uma pessoa comum, como outra qualquer, cheia de defeitos, cheia de problemas. Então, eu achei fundamental, vocês querem comentar alguma coisa, queridos? Nesse capítulo, sobre essas consequências psíquicas que precisamos ter muito cuidado para que essas gravações, não é? Vamos dizer, essas experiências que ficam armazenadas dentro de nós, elas possam serem expurgadas antes de desencarnar. Elas possam ser, nós podemos trabalhar a questão da meditação, né? A questão do autoconhecimento, dos estudos, para que essa cartaz possa ser feita antes de nós desencarnarmos, porque essa repercussão vem muito grave após o nosso desencarne. Nós descobrimos isso nesse capítulo, né? Querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, João? Bom, o capítulo 24, né, é sobre a prece. 24 e 25 é sobre a oração de Ismaila, porque são dois capítulos fundamentais. Um fala da oração dela, da questão da potência da oração, da capacidade, coloquei, da produção que uma oração ela pode chegar, até que ápice ela pode chegar. Esse é o capítulo 24. E o 25 é sobre, sobre o efeito,
não é? O efeito, até que ponto esse efeito pode chegar. Então, nesse capítulo 24, a Ismalha, ela é espetacular, porque é um espírito muito evoluído, e o nosso querido Alfredo pede, solicita para que Aniceto faça a oração, porque chegou a hora de fazer um tratamento com aqueles que estão deitados naquelas camas quase rente ao chão, esses enfermos doentes da mente, e ele faz um sinal iluminado, achei lindo, como se fosse um triângulo, pedem para as luzes se apagarem, o crepúsculo que cai, né, do céu é a coisa mais linda, né, do espaço, do infinito, dos mundos mais superiores, eu acredito, fazendo ali um cinturão de luz ao redor daquele local, e eles verificam uma luminosidade que já começa antes mesmo de começar a oração, né, de Ismalha. Então, Aniceto, como cavalheiro, ele passa a palavra à nossa querida Ismalha, e ela faz uma oração, meus irmãos. Porque se eu for ler a oração, nós vamos chorar, né, de emoção, mas mais ou menos ela faz uma oração de adoração a Deus. Ela faz uma oração de agradecimento e ela faz uma oração pedindo para aquelas criaturas ali que estão passando por sofrimentos terríveis. E o nosso irmão Aniceto, como está fazendo estágio com os dois médicos, não é? Ele diz o seguinte, olha, preste atenção em 3 pontos importantes. Antes dos 3 pontos, ele quer que preste atenção que cada criatura tem uma intimidade com Deus. Nesse capítulo a gente vai ver essa intimidade qual é. E antes dessa intimidade, ele fala o seguinte, preste atenção ao verbo da oração, ao som da oração e à ideia da oração. Esses 3 pontos eu achei essenciais. Todo mundo que vai falar sobre oração, sobre prece, tem o Missionário da Luz, capítulo 24 e 25, para pesquisar e para ter muita coisa para falar. Então, fala aqui, ele observou que quando ela começou, que foi uma coisa assim muito sensibilizada, o verbo, ele era voltado objetivamente para a tranquilidade da sua alma. Esse verbo, ele tinha uma calma, ele tinha um objetivo claro, né, sensato, mas calmo, com um som que trazia uma mansidão, né, na sua voz, que era peculiar da sua alma. Observe que tudo está voltado ao interior do ser. E a ideia era simplesmente de ajudar, a condição de ajuda, a condição peculiar de auxílio àquelas criaturas, pedindo misericórdia e oportunidade que elas fizessem uma tomada de consciência e tentassem reagir, não ficar lembrando daquilo. Então, ela começou a falar e ele começou a observar, prestar atenção a essa objetividade, a essa vontade, esse desejo que está relacionado com a ideia, a essa concepção de ajuda, a essa colaboração que está voltada à ideia, e também a questão do verbo, que é a palavra mais proferida, porque tem pessoas que você observa que quando fala de alma, não é isso, gente? Observem essa sensibilidade que nós já estamos alcançando nesse momento de transição. Tem pessoas que falam com a alma que você é facilitador o processo de entendimento, não é? Então, imagine Ismalha fazendo uma oração. E aí, quando, no intervalo, houve um intervalo, ele abriu os olhos e verificou que ali os corpos, todos os trabalhadores estavam emitindo luzes. Aí começou a verificar que nela saía luzes diamantes, olha, de cor diamante. A coloração das auxiliares que ela tinha, as auxiliares, era quase similar à cor dos fluidos que saía justamente daquelas irmãs evoluídas. Depois ele foi ver a coloração de Aniceto e Alfredo, e ele viu que tinha uma coloração belíssima. E aí ele foi vendo dos outros trabalhadores, e por fim, ele observou a dele e a de Vicente e ficou tão satisfeito, porque ele também estava em coloração, gente. E isso é maravilhoso. E aí a gente fala que a canalização, o objetivo maior desse capítulo, são os elementos de força que são emitidos pela nossa irmã Ismalha. E a gente vai para o Evangelho, capítulo 27, e lembra
da prece do fariseu e do publicano. Lembram, gente? Que o publicano, ele fez aquela prece seca, certo? Esse elemento de força era somente verbal, porque ele dizia assim, eu não sou igual como os ladrões, eu não sou igual como esse publicano, né? Eu faço jejum todos os dias, eu pago meu dízimo. E o outro, coitado, reconhecendo, observe que esse elemento de força não significa que você tem que ser perfeito. Lógico que quanto mais você é moralizado, porque a prece dela, a oração, tem o ápice altíssimo, vai direto a Deus por conta do elemento dessa força, que ela é justamente poderosa por conta da moralidade, mas, no entanto, aquele humilde que fez a prece na época de Jesus, ele estava ali reconhecendo o seu erro e, naquele momento, na sua humildade, ele fez essa tomada de consciência e dizia assim, Senhor, me perdoe. Como dissesse assim, a partir de agora, eu quero ser uma outra pessoa. Isso é o suficiente, gente. E aí, o que acontece? A luminosidade foi aumentando cada vez mais e essa prece, essa potencialidade foi se estendendo em todos os ambientes, inclusive nos pacientes que estavam ali deitados, e a gente observa que essa estrutura mental psíquica ela é de fundamental importância para a nossa produção, a qual nós emitimos a prece. Então, é preciso que você não só, tá certo? Você ore, porque não é pedir obtereis. A característica da eficácia da prece não é tudo que você pede, você alcança, mas existe um significado aí pela condição daquilo que você está falando. Olha aí o verbo. A condição do verbo, a condição do som e a condição da ideia, do significado da prece, e aí que foi atingido a todos. Continuando, aí a gente entra no outro capítulo, que é o 25, continuando, que aí fala sobre o efeito dessa prece. Esse efeito dessa prece, gente, o nosso irmão começou a falar, e nesse momento, após essa oração toda, esse estado de oração a qual todos foram beneficiados, o nosso Aniceto observou que dentro desses 1.980 pacientes que estavam ali, 400, eles receberam ajuda mais diretamente, definitiva. Dentro desses 400, 2/3 tiveram ajudas mais intensificadas. E dentro desses 2/3, somente 2 se levantaram, acordaram e saíram apavorados, gente. Imagina, de 1.890, 2 conseguiram se levantar e saíram realmente assim, amedrontados, podemos dizer assim. Então, observe que esse efeito da prece, ele tem muito a ver com os sentidos nossos, com os 5 sentidos nossos. Por exemplo, nós sabemos que cada vez mais que nós nos evoluímos, nós desenvolvemos os sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição, a visão. Imagine no mundo espiritual. Então, quando você vai desenvolvendo cada vez mais, você vai adquirindo, absorvendo. É como se essa receptividade fosse mais aguçada. Você conseguisse mais receber esse impacto, não é? Porque você é um receptor e você, na sua sensibilidade, na sua armazenação, você vai discernir se realmente você vai decodificar aquilo de acordo com o seu patamar de compreensão, de habilidade, de conhecimento, de evolução espiritual. Então, ali eles estavam na condição muito de apatia, mas existia uma ajuda espiritual muito grande, por isso que de tantos, de 1.000, quase 2.000, somente 2 ali conseguiram se levantar e alguns conseguiram receber ajuda, mas o recebimento, né, precisamos receber e saber discernir o que nós devemos fazer no momento em que nós recebemos uma ajuda grande dessa espiritual. É como se nós, por exemplo, eu estou recebendo o sol hoje pela manhã. O que é que eu devo fazer com o sol? A chuva eu estou recebendo. O que é que eu devo fazer com a chuva? O que é que eu devo fazer com a natureza? Cada um tem um significado interior de acordo com o seu estado emocional, do seu estado de percepção evolutivo, para discernir, para resolver interiormente aquilo que você absorveu, né, que foi originário de uma causa, de alguém que emitiu, de você que fez a prece,
de você que foi ao centro espírita para receber o passe, para receber um tratamento. O que é que você vai fazer dali, daquele tratamento, a partir de então? Você vai ficar sempre uma pessoa paciente eternamente, fazendo consultas e mais consultas, recebendo passes, água fluidificada a vida toda, e você nunca, às vezes, fica curado? Você tem que, a partir daquele momento, você acolher as bênçãos divinas do Pai e decidir realmente o que é que você, como receptor daquela ajuda, como você vai codificar e decodificar, armazenar, para você absorver e para, a partir de então, você ser uma nova pessoa. Então, esses efeitos, eles são importantíssimos. Lembramos daqueles 10 leprosos, tá certo? Que todos os 10 ficaram curados, mas somente um, tá certo? Que absorveu e que foi até Jesus como um ato de referencial e de contato, de comunhão com a divindade. E era samaritano, né? Só para ressaltando. Ele era samaritano, esse leproso que voltou. Ele era samaritano, E o capítulo 26, para terminar, tá certo? Ouvindo servidores, bem rapidinho, né? O Alfredo, ele continua, né, trabalhando ali e pede justamente, ele faz um trabalho belíssimo de assistência aos pacientes, aos servidores, e chega um senhor junto do Alfredo e diz assim: olha, eu queria anteceder, fazer um pedido para visitar minha família. E ele diz: mas, querido, olha, você não está no momento para visitar. Você não está em condições ainda, não é conveniente esse momento. Você ainda não está fortalecido o suficiente. Espiritualmente, você não está fortalecido para você ir visitar sua família. Mas o problema é que meus filhos estão sofrendo. Minha mulher, que é viúva, né, agora está sofrendo muito. E pensam demais em mim, eu também penso demais nele. Eu queria... Olha, eu estou lhe dizendo que não está, mas eu não tenho autoridade. Eu não posso negar a você um pedido. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Mas, olha, eu tenho um centro espírita, tá certo, espiritualista, próximo à minha casa, que eu posso utilizar como intercâmbio mediúnico para mandar recado. Mas eu quero lhe dizer, tudo bem. Se você quer, a gente vai tomar as providências. Mas antes eu quero lhe dizer uma coisa. Há pouco tempo atrás, 2 dos nossos pediram e foram até ter contato com seus familiares. Eles tiveram um choque emocional muito grande. Porque, ao visitar, eles verificaram que, quando desencarnou, estava no contexto. E, depois de algum tempo, os familiares, muitas vezes, a família, os familiares, eles mudam, ou de uma forma ou de outra, eles mudam a sua própria vida, e, muitas vezes, aquele que desencarnou, ele não está preparado para saber tantas coisas, e isso passa a ser um choque, descompensa. Houve uma descompensação, um choque muito grande nesses 2, que eles não conseguiram voltar mais para esse campo da paz, esse pronto-socorro maravilhoso. E eles tiveram muitos problemas, mas fica ao seu critério. Então, esse senhor, que é o Alôncio, ele pensou, repensou e disse assim: eu não vou, não. Não é? Então, gente, a gente observa aqui que esse nosso irmão, ele usou da sabedoria. Porque nós precisamos primeiro ouvir aqueles que estão numa condição melhor do que nós. As pessoas que têm um conhecimento maior, que têm uma moralidade maior, que têm um amadurecimento em várias áreas, principalmente na área espiritual. Então, você tem que ser humilde para você acatar, às vezes, uma orientação e buscar a orientação das pessoas que têm sabedoria. Isso em qualquer momento. Então, ele usou da sabedoria e essa condição importante de ele verificar os critérios, analisar. Ele teve um patamar equilibrado ao ponto de dizer não. Ele queria ir, mas talvez ele verificou que ia prejudicar até a família, ao contexto familiar, e a sugestão foi acatada. Então, precisamos, gente, lembrar de João Evangelista, que sempre fazia isso nas orientações de Jesus. Precisamos lembrar de Chico Xavier, que sempre fez muito, as decisões foram sempre corretas, ouvia muita orientação do nosso querido Emmanuel, e assim somos nós. Devemos sempre estar à escuta daqueles que querem o nosso bem, nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, e aqueles que estão mais experientes na área espírita, na área cristã,
na área da vida, nossos pais, aquelas pessoas que têm uma capacidade, um amadurecimento maior, para ouvir determinadas lições de vida, e nós não sermos tão intransigentes, porque essa intransigência, elas são originárias do orgulho, da vaidade e não da humildade. Muita paz, e esses foram nossos 4 capítulos. Pessoal, eu vou ter que fechar e vou abrir para a gente fazer as considerações finais, tá? Porque eu vou ter que fechar agora mesmo, para poder salvar. A gente já volta, 1 minuto.